Senhor a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje, mais um Cristo Pode. Hoje, de uma forma diferente, não teremos um louvor, mas teremos nosso convidado, o pastor Júlio de Itaquera, amém? Que irá iniciar essa jornada de hoje com a oração, amém? E depois começaremos já direto com os testemunhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graça, pela Tua graça, pelo Teu amor nas nossas vidas. Diante da Tua presença, Pai, nos colocamos neste momento, pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelas nossas iniquidades, que o Senhor venha nos lavar, purificar e santificar, ó Pai querido, tornando-nos assim aptos a estarmos na Tua presença, para vivermos, ó Pai, e termos tudo quanto o Senhor já tem preparado para as nossas vidas e dos nossos irmãos que nos acompanham, Pai. Que o Senhor possa entrar, ó Pai, em cada lar, em cada coração, em cada sentimento, ó Pai, trazendo a certeza de que é o Senhor quem cuida, quem prepara, quem guarda e quem conduz, Pai Santo. Graças nós te damos, porque quando olhamos, ó Pai, para dentro de nós, entendemos, ó Pai, o quanto nós somos imerecedores de vivermos a Tua graça e o Teu amor, ó Pai. Mas a Tua palavra de graça, Pai, e as Tuas misericórdias têm nos alcançado, Pai querido. E nós cremos no sacrifício de amor que nos deu o direito, ó Pai, de vivermos uma vida abençoada e cuidada e preparada por Ti, Pai. Então que tudo seja abençoado, santificado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco e fale com aqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando. É o que nós oramos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pais amados irmãos, Deus possa abençoar a sua vida, sua família, seus planos, seus projetos. E o mais importante, irmãos, que a mensagem desse Evangelho, que todos nós a cada dia possamos desejar mais e mais de Cristo em nossas vidas. Amém? Como o pastor aqui falou, hoje temos aqui um formato diferente. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos somente uma passagem da Bíblia, antes de começar aqui a falar, a relatar algumas coisas, que se encontra Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3, irmãos, que nos fala assim essa palavra: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Amém? Hoje estamos aqui reunidos, meus irmãos, para testificarmos sobre algo que talvez muitos de nós, em nossas vidas, assim como eu, o pastor Sandro, o pastor Júlio, também um dia passamos por momentos assim, de muitas vezes deixar de acreditar que realmente conseguiremos estar nessa caminhada. Eu lembro que por muitas vezes eu falo, Senhor, eu olho para mim, eu não vejo nada que possa realmente acontecer na minha vida. Eu olho para mim, tudo que eu sinto que eu sou uma negação, que eu sou uma fraude, que eu sou uma farsa. E muitas vezes, irmãos, a gente deixamos que o inimigo coloque isso em nossos corações. Uma coisa é certa, nós realmente somos merecedores. Nós somos falhos, somos imperfeitos, mas existe algo, irmão, como Paulo fala para Timóteo: o amor, a graça de um Deus tão maravilhoso. E o mais importante, Ele olha para cada um de nós e nos tem como seus filhos. Sabe? Não sei se o pastor Sandro, se o pastor Júlio já teve momentos assim, mas por quantas vezes nós pensamos em parar, pensamos em desistir, e tudo que Deus ele fala para cada um de nós é tão somente uma coisa: filho, eu te amo, não desista. Bem, pastor, não sei se tu me fascina a sua trajetória até hoje, mas como é que foi assim, pastor, essa... Acho que não tem jeito não, né? Tem jeito de que, ó, sempre firme, hein? Foi firme nada. A gente é falho, a gente fraqueja muito. Eu tive muitos momentos de querer parar a caminhada, muitos momentos de até, às vezes, de dúvida.
de imaginar que coisas que aconteciam assim, que era para ensinar a gente, né? Acontecia comigo, acontecia às vezes com a família. E muitas vezes não entendia, a gente queria desistir, pô, Deus não liga para mim, não olha para mim não. Muitas vezes acontecia isso sim, mas sempre vinha o Pai espiritual, né? Eu preguei sobre o Pai espiritual, sobre o Pai celestial, sobre o Pai natural, e sempre vem o Pai espiritual, aquele que nos adota com a palavra de amor, com a palavra de fortificar, fique firme, você mesmo querendo desistir, mas aquela palavra fortalecia seu coração e você dava mais um passo. Quando dava mais um passo, as coisas aconteciam, depois aconteciam outras coisas, né? E aí, o Pai espiritual vem de novo, aí você dá outro passo, e é assim, como se fosse uma criança andando, começando a andar, você está engateando e começa a andar, você tem as dificuldades, quando você está engateando, você tem as dificuldades de engatinhar. E quando você começa a andar, você começa a ter os problemas de cair, demora, é natural da gente, né? Isso aconteceu bastante, tem muitas histórias, muitas. Né, pastor Júlio? Não, isso é verdade, porque eu vou falar de mim, por exemplo, né? Eu no meu começo, mas vamos falar assim de trajetória aí, eu olhei para Deus, olhei para essa palavra, porque foi uma palavra que eu nunca tinha ouvido, né? Eu vinha assim de um meio onde eu estava acostumado sempre a ouvir que Deus vai matar, Deus vai tirar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e assim, era só palavra de medo, né? Mas ainda assim, né, quando eu me deparei com a palavra da graça, eu não entendi a graça de fato como a graça é, né? Mas assim, no meu sentimento brotou algo assim, em relação a Deus, um interesse. Eu falei, não, eu quero esse Deus aí pelo interesse. Entendeu? Eu não quero esse Deus porque ele vai mudar a minha vida, a minha história, vai trazer paz, vai trazer sentimentos diferentes, vai forjar um novo cara. Não, eu não quero nada disso, né? Quero continuar sendo o mesmo jeito, mas, poxa vida, né? Hoje eu me sinto, mesmo não vivendo isso, eu me sinto uma pessoa abençoada. Então, com esse Deus aí eu não tenho muito mais. Mas a minha visão era material, né? Minha visão era totalmente material. Aí a gente sofre até um pouquinho mais, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis, né? Porque quando você olha para Deus, para a igreja, porque isso acontece até nos dias de hoje, com muitas pessoas, né? Olham de forma material, né? Naquilo que realmente posso ter, naquilo que pode acontecer, pode melhorar, principalmente financeiramente na minha vida, né? Então as pessoas ainda olham assim, eu olhei muito assim, então não preciso nem falar tudo, né? O quanto que eu sofri, o quanto que realmente eu fui levado a situações difíceis, situações das quais eu sempre olhava e falava assim, não, mas esse pastor ele prega, ele fala muito bonito, mas isso aí não acontece, porque eu não vivo isso. Né? Eu lembro que uma vez o pastor pegou o microfone e começou a pregação dele assim, irmãos, eu não acredito que realmente assim Deus não esteja fazendo nada na sua vida. Porque é impossível Deus não estar fazendo nada na sua vida. Aí eu falei, não, ele não sabe o que ele está falando, porque realmente na minha vida Deus não está fazendo nada. Porque a minha resposta, a resposta que eu queria de Deus era totalmente natural, né? E quando não é natural não tem jeito, a gente vai apanhar bastante, porque Deus não vai fazer, não é isso que Ele quer mudar nas nossas vidas, né? Isso é apenas uma consequência da bênção que você passa a viver depois, né? Mas o que Ele precisa é fazer que você entenda que Ele quer ser a sua primícia, né? Então, assim, é o teu tesouro, né? Então a gente sofre bastante. O senhor vê, né? No meu caso, assim, quando eu comecei, né? Quando eu vim para a igreja, conheci o amor de Cristo, já foi o contrário. Tipo assim, a minha preocupação não era, digamos assim, né? Porque eu... Não era tipo assim as coisas materiais, mas era as coisas espirituais. Era conhecer, puxa... Porque eu desde novo, meus pais sempre nos ensinaram a procurar os caminhos do Senhor, né? Independentemente do que eles acreditavam, porque isso, tem que ir para a igreja, tem isso, aquilo, outro, é bom, isso, aquilo, outro e tal. E quando eu vim para Cristo, eu lembro que, Senhor, tipo assim, foi algo muito louco. Mano, que loucura que é isso que eu estou sentindo? Não gostava de igreja, não queria saber de crente. E de repentemente,
Deus me traz para a igreja, que você começa a caminhar, a se envolver na obra. E tipo, a minha alegria era o quê? Estar na obra. Podia ser o que fosse, pastor. Vamos limpar a igreja? Vamos. Vamos limpar o banheiro? Vamos. E muitas vezes, né, igual você falou, o senhor focava muito nessa igreja das coisas materiais, é melhor, as coisas espirituais. Poxa, mas quem realmente é Deus? E quando eu comecei, o que acontece? Né? Naquela época, a gente tinha muita divergência de pensamento. Né? Tipo assim, não pode usar short, não pode usar boné, aquilo dá meio aquele bug na mente. Só que a palavra, vocês estavam, nossos pais espirituais. Eu lembro que meu pai espiritual, né, o irmão João, quantas vezes, filho, vem cá, senta aqui. E tipo, ele não falava se era certo ou se era errado, ele mostrava a palavra, olha isso aqui, olha o que está escrito. E aquilo ia despertando cada vez mais, sabe? Então aquilo era, igual Jesus falou, né? O desejo está sempre na fonte. E bebia daquela água, saciava, e igreja 24/48, e graças a Deus, pastor, eu louvo muito ao Senhor. Mesmo sabendo que muitas vezes, né, vem aquela dúvida, aquela incerteza, mas em todo o tempo, né, a graça de Jesus nos abraçar, falar, filho, eu falo assim, a graça é aquela palavra dele, a forma que os irmãos ministraram a palavra, olha irmãos, Jesus ele é amor, ele pode mudar a sua vida, entrega o seu coração para ele, e isso eu nunca vou esquecer na minha vida, o quão foi maravilhoso receber a palavra da graça, porque olha, foi o fundamento para nossas vidas. Esse pastor foi assim também, na igreja. Olha, eu vim de outro lugar também, que nem o pastor Júlio falou, que a gente era reconhecido, a gente só era abençoado pelas bênçãos que nós tínhamos, né? Se a gente não tivesse a bênção, se a gente não tivesse com o nome no SPC, a gente não era abençoado. Tipo status, né? Status você tinha que mostrar você não podia ter nada fora. E depois, com o tempo, a gente aprende o amor do Senhor, viver o amor dele. Sim. E como que você vive o amor dele? Vou contar uma coisa que o Senhor me fez me lembrar agora. É até vergonha do que eu vou contar, mas... Morreu uma pessoa que eu servia ceia lá na Itaquera, uma senhorinha, ela é de uma pessoa conhecida, então não vou citar o nome, né? Um parente. Aí, umas semanas antes, o pastor fez uma brincadeira comigo, meu pai espiritual, que eu amo muito, mas fez. A gente está naquela fase, né? Aquela fase parece que não passa nunca, né? Aquela Sim. Eterna juventude. Não passa. Aí fez uma brincadeira, fiquei bravo com ele. Não queria mais para a igreja. Essa pessoa faleceu. E eu, só de pirraça, fui no velório. Porque eu queria lá enfrentar o pastor. Enfrentar ele. Aí estava ele e outros pastores, né? O pastor não fala o nome do pastor. O pastor Wagner e o pastor Gilmar. Se eles escutarem, eles vão lembrar de si. E mesmo, olha só, eu fui lá, não cumprimentei os pastores, sabe? Tipo, aquela marruda, não precisava nem eu ter ido, porque eu fui lá só para enfrentar. E mesmo assim, eu fui acolhido pelo pai. E mesmo assim, o pastor, que é o meu pai espiritual, continuou me ensinando, continuou cuidando de mim, continuou mostrando qual é a face. Você só vive o amor quando você vive uma situação não semelhante, pode ser diferente, mas uma situação que você vai entender, poxa, mas como que essa pessoa ainda consegue, eu afronto ela e como que ela me ama dessa forma? Com o amor de Deus refletido naquele que Deus colocou para cuidar da gente. Né? E aí eu fui começando a entender o amor do pai, falando, não, se fosse em outro lugar, as pessoas já tinham... sai para lá, já tinha expulsado, vai enfrentar o pastor, que é isso. Mas eu fiquei tão constrangido com essa situação, eu tenho certeza que o pastor Gilmar lembra até hoje, que ele brinca até hoje com o pastor Wagner. Mas brinca, né, pessoal? Por lembrar, porque foi uma situação que quem aprendeu com isso foi eu. Aprendi como o pastor me amava através do nosso Pai Celestial, cuidou de mim, continuou cuidando de mim, me ensinou a entender que o amor é graça. E que a graça é isso. A graça não é
responder da mesma forma, e sim responder qual o ensinamento. Então, para a gente chegar, dar um passo para chegar em algum lugar, ou chegar a ser obreiro, depois vai para presbítero, e aí vai para diácono, a gente tem que aprender, tem que dar cada passo desse e entender aquilo que estão ensinando para a gente, que é o amor, o respeito, sabe, pelos nossos líderes, que é ele, que é por ele que a gente vem conhecer a graça. Que por nós mesmos nós não entendemos o que é graça. Ah, é graça. O que é graça? É graça, é graça. É graça. A palavra fala que é graça. Mas muita gente fala que é graça. Mas muita gente tem que pagar o preço, fazer para receber. E não. A graça não é isso. A graça e o amor já vem para a gente. Então eu fiquei muito constrangido naquela época. Já pensou, você vai no velório, está todo mundo triste, você vai para enfrentar o pastor, olha só a situação. Só para dizer, quando o senhor foi nesse velório, você foi só para... Como assim, confusão? Tipo, o senhor quer falar uma coisa para eles, ou... Para ver que estava a situação, o termômetro. Deixa eu ver o que o pastor vai falar para mim, né? Qualquer coisa eu sai da mão com ele. Tipo, só um pezinho para fazer aquele auê. Tipo assim, né? Aí chegou na hora daquele amor e desarmou. Aquele ali ele não falou nada e tal, ficou daquele jeito, no cantinho, eu fiquei também lá, fiquei sem graça, acabei vindo embora rapidinho. Porque o amor constrange, né? Verdade, o amor ele te... faz muralhas, né? Na verdade ele vai te moldando, né? Ele vai fazendo você pensar. Você está armado para uma guerra, aí a pessoa levanta assim, mas... Por que você quer brigar comigo? Eu te amo, não quero brigar com você. Você já se quebra todinho. E isso não precisa sair com palavras. Não basta um olhar. Tipo uma atitude. É verdade, um gesto, né? Um gesto. Ela desarma você todinho. E eu lembro que nessa mesma situação veio a Santa Ceia. E aí em casa, eu nunca tinha faltado uma Santa Ceia. Aí eu tô lá em casa. Poxa vida, o pastor não vai ligar para mim. Não vai ligar me chamando, sabe aquela... O pastor não vai ligar para mim. Vai ligar para mim. Vai ligar. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Falei, pastor, posso fazer? Aí a resposta dele foi excelente. O que você está fazendo que você não estava na igreja? Então assim, ele não falou com ignorância, nada disso. Ele ainda falou dando risada, né? Brincando assim, falei, o que você está fazendo lá? Você faz parte da gente. Então assim, isso começou antes que eu comecei a ser forjado no amor. Porque isso constrangia muito, né? Muita gente, nessa época, muitas vezes tem pessoas que estão do seu lado, larga de você puxar saco, isso, você é louco, você aguenta isso, você aguenta aquilo, e você não está firmado, você começa a escutar. E aquilo faz efeito. Palavras fazem efeito. Então você tem que começar a filtrar. Então eu andava com pessoas que, naquela época, dentro, mas depois elas não estavam mais, né? Depois aí a gente começou a entender a pessoa. E foi isso que eu fiz, né? Para conhecer o amor, para começar a entender o amor, para começar a ver, eu enfrentei o pastor. Acho que talvez ele até lembre disso aí. Espero que não, né? Talvez ele até lembre disso aí. O senhor falou uma coisa aqui bem interessante, que veio de uma situação também, era uma reunião de obreiros, né? E tipo, os bastidores estavam daquele jeito, tipo um pavio de pólvora, sabe? Quando o primeiro pitaco aqui, vai explodir tudo isso aqui. E eu lembro que nesse dia o pastor, ele tomou a palavra, né, começou a reunião de obreiro e tal, e a gente estava já esperando acontecer aquela catástrofe, sabe? Mas a graça do Senhor tomou o pastor naquele dia e ele trouxe uma reflexão para todos nós, com amor. Ele começou aquele amor, pastor Sandro, todos nós já se desmontamos, porque a razão nossa ficou de lado e a palavra da verdade foi nos ensinando, realmente eu estou errado, cara. Não é para tanto. Para quem faz todo esse escarcéu, né? Sendo que, na verdade, a palavra ela é a direção para todos nós. E eu lembro que naquela manhã,
Tem gente que saiu daqui refletindo sobre as suas atitudes, seus atos, o que iria fazer, né? E tipo assim, é muito gratificante saber que esta graça, ela tem esse poder de nos moldar aqui dentro. Né, pastor Júlio? Não sei se o senhor comentou bem essa caminhada do senhor até hoje. Com certeza, né? Nessa vida, somente nessa vida de obreiro, né? É o que a gente mais aprende, é isso, né? Mas é por isso que eu achei muito importante, interessante, né? Esse texto de Paulo com Timóteo, porque assim, o certo seria, né? Se houvesse hoje uma regra, né? Então ela deveria ser assim, não, olha direto para o Senhor e acabou, né? E vai embora, né? Mas a gente não consegue, né, só olhar direto para o Senhor, né? Então, esse papel que Paulo fez com Timóteo foi muito importante, porque na obra nós precisamos disso, né? Ter essa pessoa que realmente nos dá o apoio, que faz, que acontece, né? E assim, eu lembro que também numa reunião de obreiros, a primeira vez que eu participei foi como convidado, né? Não tinha sido separado para nada, foi apenas convidado, né? E assim, nossa, ela começou assim de uma maneira que eu falei, o pastor vai bater em todo mundo, né? Eu não me permitia nem olhar para o lado, era assim, era foco, só que o pastor estava falando, o pastor bravo, brigando, chamando atenção, tudo, mas daqui a pouco, né, a palavra foi tomando um outro formato, né? Ele foi mostrando, na verdade, a importância, né, que é a obra, e a importância de Deus ter chamado, né, aquelas pessoas para a obra, né, o privilégio que era, tudo. Então tudo realmente, como o pastor Sandro falou, se transformou e você viu assim, a essência de tudo mudar, né, e o amor realmente ele te derrama, né, mas, então a palavra realmente ela tem esse poder, né, isso é muito especial. Mas a gente realmente não consegue se apegar só na palavra e olhar para o Senhor, porque nós vivemos num mundo que realmente, né, nos leva às fraquezas, às situações, né, às adversidades aí. E a maioria das adversidades que vieram na minha vida, principalmente nessa fase que eu estava sendo preparado para a obra, porque é a fase onde você mais aprende, né? Literalmente aprende a ser quem você não é. Verdade. Parece, né? Mas muitas dessas situações, infelizmente, elas acabam extraindo não aquilo que deveria ser extraído de fato, né? Então vou demonstrar amor também, né? Compaixão, né? Carinho, não, mas você acaba externando, você acaba demonstrando, exalando o pior de você, né? Muitas vezes é o pior de você. Isso só te leva a esses sentimentos de desistir. Né? Porque a gente comentava há pouco, a essência de Timóteo foi essa, né? Começou a 1000 por hora ali na obra, não foi aquele cara devagar, né? Começou a 1000 por hora na obra e conforme as dificuldades foram acontecendo, não, Deus não me ama, Deus não está comigo. E várias foram as vezes que eu passei por isso, né? Várias foram as vezes. Assim que o pastor, né, consagrou, né, para obreiro, tudo, a primeira dificuldade que eu tive, rapaz, eu estava na minha casa assim, o trabalho tinha miado, as coisas não aconteciam. Não, Deus está comigo, não é possível. Não. Aí as coisas fluindo, o dinheiro, o restinho do dinheiro foi acabando, as coisas que tinha dentro do armário foi acabando. Não, Deus não está comigo. Não. Para quem você crê desse jeito? Não. Vou ligar para o pastor e vou falar assim, já era. Na minha mente é isso. Não, vou ligar para o pastor e vou falar, não, já era. Pastor, vou dar um tempo para a gente ser crente, mano. Não quero mais saber desse negócio não, porque Deus está comigo não. Mas aí as coisas foram acabando, os dias foram passando, né? E esse sentimento, Deus não está comigo, Deus não está comigo. Mas agora, né? E o pastor falava muito isso, ele falou muito isso no dia que ele fez a reunião, chamou, né? Eu e mais alguns irmãos, né, para a obra. Ele falou assim, irmãos, nunca se esqueçam que a partir de agora, né, vocês têm um novo salário. Que beleza, né? Mas o salário, o que é? O cuidado direto de Deus na vida de vocês. Então assim, vocês vão fazer a obra e Deus vai cuidar diretamente da vida de vocês, né? Que cuidado que é esse? Que eu não vejo, as coisas estão acabando, o mantimento está indo embora. Até que chegou um dia que assim, né? Acho que eu contei esse testemunho, né? Que a mulher falou assim, amor,
acabou o arroz. Acabou o arroz. Não, tá de brincadeira comigo. Não, acabou o arroz. Eu fui lá, olhei, realmente não tinha arroz. Falei, meu Deus do céu, e agora? Que Deus é esse? Não quero mais, não quero mais saber, não quero. Este foi o meu sentimento natural. Eu sentei assim na sala e assim, comecei a pensar. Em nenhum momento eu pensei assim, vou orar. Não, eu só pensava em questionar aquilo que o meu pastor tinha falado. Que Deus era bom e que Deus ia cuidar diretamente das minhas coisas, né? Que Deus que é esse? Não vou ligar para ele. Como se a culpa fosse dele. Por ter me falado, me apresentado um Deus que não existia, né? Mas aí, né, a misericórdia do Senhor veio, né? Aí eu senti o coração embargou assim, mas eu ainda assim, homem forte, né? E assim, né, firme, né? Não vou demonstrar isso na frente da família, né? Aí subi, fui lá no meu terraço, tem um banheiro lá. Entrei lá dentro do banheirinho do terraço lá e falei assim, Deus, eu acredito que o Senhor não está mais comigo. Eu acredito que o Senhor não está olhando para a minha vida. Mas pela fé do meu pastor, faz um milagre na minha vida, porque eu preciso de um milagre agora. Eu não tenho mais condições de esperar. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas se eu puder fazer um milagre, mas pela fé do meu pastor. Mas a misericórdia dele foi tão grande que ele fez. Assim que eu desci, o telefone tocou. Era um chamado para um serviço onde a pessoa já estava fazendo a transferência para minha conta, já era cliente. A resposta imediata. E foi realmente assim de imediato. Então, ali, pastor, porque até então o meu interesse era material no Senhor. E a partir daí, a partir dessa experiência que eu comecei a entender que não era material, que era espiritual. Que ia reger todo aquele material que eu precisava, né? Mas o perrengue foi grande e meu primeiro questionamento foi esse, né? Culpar aquele que tinha falado de Deus para mim. E eu acreditei. Então, assim, talvez foi o mesmo sentimento que Timóteo teve, né? Por isso que Paulo realmente, né, levou a falar. Tem até um outro texto que Paulo fala, né? Que realmente é necessário, né? Aquele que ouve a palavra é necessário, né? Que realmente reflita ela, né? Porque se você não exercitar ela, você não vive, o pastor Santal, né? Viver aquilo, né? Verdade. Então, assim, é como uma pessoa que acabou de olhar para o espelho e esqueceu seu rosto, né? Verdade. Então, é muito forte, foi forte, pastor, foi forte. Uma pergunta assim para nós aqui, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem que aprender a lidar nessa nossa caminhada, eu falo isso uma coisa que eu vivi, né? E graças a Deus o Senhor me ensinou muito bem. É que muitas vezes a gente doa, né? E muitas vezes não vem a mesma, assim, como é que é a palavra? Aí você dá 100% daquilo para aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes não consegue, não te dá. Pronto, a ingratidão. Como lidar com a ingratidão? Porque muitas vezes, né, a gente vê a ingratidão acontecendo, só que é igual o senhor falou, né? O senhor foi ter uma atitude com os seus pastores e pela ação deles, o senhor viu que realmente o quanto o senhor era amado por eles. Muitas vezes esse amor, a gente às vezes não consegue entender ou muitas vezes deixar ele nos nossos corações. Porque muitas vezes a gente passa por situações, Deus permite, né? Todos passamos por isso, realmente para poder amar a pessoa. E aquela pessoa às vezes te odeia. Lembro que uma vez, pastor, isso foi bem interessante, eu fui servir Santa Ceia, né, para a irmã, né? Você acordou que eu sempre falei com ela, né? Aí quando eu cheguei, ela falou, eu não vou tomar Santa Ceia de você. Eu falei assim. Tipo assim, eu era recém-consagrado, eu pastor evangelista. Meu, o que eu vou fazer agora? Aí deixei a irmã falar. Aí ela falou, irmã, então, não me perdoa, irmã, porque se eu falei com a irmã, me perdoa. Só que detalhe, eu sei que é diferente com a irmã, mas naquele exato momento eu poderia fazer o quê? Não, porque você está ficando louca. Não, me perdoa, irmã. E aquele momento que eu pedi perdão para ela, o céu se abriu naquela Santa Ceia. E Deus bradou, assim, Deus derramou da sua água sobre nossos corações. Então muitas vezes a gente, né, assim como Paulo, porque a Bíblia não dá detalhes do que Timóteo realmente passou, mas com certeza, ingratidão, falta de comprometimento, sabe? Mas tudo isso ele suportava por amor
aquelas almas. E graças a Deus o Senhor, eu pude aprender o quê? Que o melhor caminho realmente é o amor. Sim. É ofertar a outra face, sabe? Assim, a gente só falar, te humilhar, mas irmão, me perdoa, fique em paz. Porque eu acredito, pastor, que o amor do Pai, ele é aperfeiçoado nesses momentos. Sim. Em que realmente devemos, não é extrair, é dar o fruto do amor, que a palavra nos ensina. Se já passaram por assim, mas essa aqui, mas eu passei, não vou esquecer. Eu passei várias. Mas foi tremendo, cara. Ali foi um aprendizado tremendo na minha vida. Eu aprendi uma coisa com o pastor que talvez ele nem, talvez ensine, mas nem preste atenção que ensina isso. Você não pode se iludir com ingratidão, sabe por quê? Porque é aquilo que, quantas vezes, lembrando da gente, quantas vezes a gente é ingrato por aquilo que o Senhor Jesus fez pela gente? Quantas vezes a gente nega o Senhor Jesus? A gente tem um pouquinho de cada discípulo. A gente nega, às vezes a gente engana, a gente mente, Fica bravo. Fica bravo, a gente é bravo que nem Pedro, aí vai. Né? Às vezes a gente deixa ele abandonado, a gente esquece de orar, porque a nossa... Mas eu aprendi com ele uma coisa que eu sempre falo. Assim, quem é meu amigo, eu sempre falo assim. Nunca faça nada com uma pessoa esperando que ela vai te retribuir aquela mesma coisa. Se for para você fazer isso, então não faça. Porque o Senhor Jesus, ele fez para nós assim, não comparando nós com o Senhor Jesus, pelo amor de Deus, mas ele não fez esperando que nós fizéssemos alguma coisa. Ele fez já sabendo que nós somos perfeito ingrato. A gente não ia ser grato, assim, porque muitas vezes a gente nega ele. Verdade. Quando a gente nega o Senhor Jesus, quando tem uma situação dessa, a gente passa por cima e vai com nossa vontade. E aí vai, a gente está passando por situação que a gente está aprendendo, ou porque a gente tomou a decisão errada. Sim. E aí a gente entra nesse caminho, aí começa a acontecer algumas coisas. E a gente fica com gratidão com o Senhor, a gente começa a culpar a Deus, quantas vezes já culpei também. E eu sempre aprendi isso. O pastor, talvez ele nem... Não era nem intenção isso, mas eu vi muitas pessoas sendo ingratas com ele. E nisso eu aprendi que tudo, e mesmo assim ele fazia. Vou até contar uma situação, sem nomes, claro. Uma semana assim, a gente ajudava o pastor, a gente pegou, fez uma ajuda e levou para uma família. Na outra semana, essa pessoa foi lá, pastor um amor e falou que o pastor não ajudava. E aí nós, na reunião assim, ó, para você ver como que a gente aprende. Aí eu, pastor, não, meu filho, semana que vem faz outra, semana manda lá. Aí, pastor, você não vai. Não, é assim, entendeu? Então você faz as coisas sem querer retribuição de volta. E aí que eu entendi. Você vai fazer alguma coisa, se for fazer alguma coisa para o seu filho ali, ó, ou uma pessoa que você não conhece, você vai fazer porque o Senhor colocou no seu coração. Faça. E vira as costas, esquece que a mão direita não saiba, acabou o coração ali, ó, poxa vida, hein? Quando eu estiver na situação difícil, por exemplo, né, nós estamos em 3 aqui, quando eu estiver na situação difícil, o Júlio vai dever aquele pacote de arroz que está precisando, né? Poxa, quando eu estiver precisando também, ó, já estou me colocando numa situação de precisando. Se eu estou ajudando, agora que eu estou levando a ajuda, eu já estou pensando, pô, ele vai me ajudar. Quando precisar, também. Ele vai me ajudar, eu vou ligar para ele. Deus nem vai tocar no coração dele, eu vou ligar e ele já vai. E não é assim. Você ajuda, você dá uma palavra de amor, sem esperar que ela retribua aquilo. Porque a ingratidão é isso. Às vezes a pessoa é ingrata sem perceber. Sabe aquela frasinha que eu pedi? A gente pode escutar aquilo. Então, assim, você pediu o Senhor Jesus fazer esse sacrifício, então nós necessitava disso. Senão nós estava... Tem uma música antiga aí, um forró antigo, que fala que quem não for filho de Deus, né? Então, né? Sabe? Completa. Então, é isso aí, a gente tem que... Não precisa... A ingratidão, ela vai viver lado a lado com você. Não... Eu já vivi muito isso. Muito. Já vivi os dois lados. Da pessoa estar ali com você naquilo que pode, também naquela tipo, olhar para você assim, mas não pedir. Entendeu? Então, assim, você tem que aprender a conviver com os dois. Nunca faça nada com uma pessoa
esperando o retorno disso. Não faça. Você vai se decepcionar. E o próprio Senhor Jesus fala bem assim na palavra, né? Que se você for fazer uma ceia com uma pessoa, esperando que ela vai retribuir, que bem é nisso, né? Então uma coisa assim, pastores, vamos lá. Ainda sobre essa palavra de Paulo falando para Timóteo, né? Paulo fala que a graça é o fortalecimento dele. E eu creio que todos nós, né? Todos nós, obreiros, irmãos, você que tem um chamado pelo Senhor, a gente vai passar por situações que a gente não vai achar nunca a resposta por que daquilo. Então, somente por uma razão, para a gente servir de exemplo, de referência daquilo que Deus pode fazer. Tipo assim, a gente tem coisa que eu falo, Deus, por que eu passei por aquela situação? Por quê? Mas só que lá na frente a gente vê o fruto daquilo que Deus ele fez na nossa vida. E o passar, né, o ser moldado pelo Senhor é complicado. Por quê? Porque, primeiramente, a gente pode escolher passar por aquilo ou não. A gente pode permitir Deus mudar o nosso sentimento, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver as coisas. E quando eu fui consagrado a pastor, eu falei, hoje tudo tipo, mas antigamente eu era muito mais bagunceiro, cara. Antigamente, gente, rapaz. Eu falo, Jesus, tenho certeza que quer que seja pastor? Rapaz. E a minha dificuldade foi exatamente isso, pastores. Eu falo, Senhor, tira de mim, me dá esse equilíbrio. A hora de saber brincar, de não saber brincar, por quê? Porque a nossa palavra, aquilo que a gente profere para os irmãos, e você falou, né, eles vão tomar aquela palavra. Você falou, poxa, pela fé do pastor que ele crê, faz um milagre. Porque muitos vão chegar, né, vão vir, Deus vai preparar, não é que a gente é bom, não. Deus vai preparar pessoas que vêm até nós, a gente poder falar do amor dele, e muitas vezes aqui a gente está passando aquela necessidade. Estou enfermo, tem que falar de fé, Deus pode curar. Eu estou passando ali, né, pelo deserto, não, Deus vai prosperar a sua vida. Então, é o que, tipo assim, não tem como você explicar, mas Deus vai nos conduzir, porque Ele quer nos usar como instrumentos. Na nossa imperfeição, a gente vê como que Ele é maravilhoso para alcançar as vidas. Né, pastor? É verdade, né? E o que é mais forte de tudo isso é que quando você vai conversar com as pessoas, você não precisa realmente assim se rasgar para falar, não, eu tenho a obrigação de falar, não. É tão natural, realmente, pelas experiências que a gente vai tendo, né? Vem tendo ao decorrer dos anos, dos tempos, das experiências que você foi tendo com Deus, vão te moldando realmente a isso, né? Então você passa realmente a viver aquilo, a entender o que realmente é o amor de Deus na sua vida, porque você começa a entender, então você começa a enxergar pequenos detalhes aqui e ali, e fala, puxa vida, né? Isso aqui só poderia ter acontecido realmente porque Deus realmente colocou o cuidado dele ali, né? A misericórdia dele me alcançou nessa situação, preparou essa situação. Às vezes coisas pequenas assim, rotineiras do nosso dia, mas isso vai fortalecendo e vai mostrando para nós, né, o que é a grandeza de Deus nas nossas vidas, e vai lembrando de tudo aquilo que a gente veio passando, de todas as situações. Poxa vida, Deus esperou até o último ali, eu ir lá orar, falar, não, pela fé lá do pastor faz um milagre. Deus esperou até o último, não, Ele poderia ter feito já de imediato, mas eu não ia entender que era Ele. Eu ia achar que era apenas obra do acaso, ou eu ia achar que não ia realmente assim dar glórias a Deus, glorificar o nome dele naquela situação, não ia enxergar. Então, foi no momento que eu realmente precisei expressar, mesmo que foi através, né, de um outro nome, mas expressei a ele, não fui lá falar, né, porque todo o meu questionamento eu não fui lá falar com o pastor. Acabei realmente de fato falando com Deus, e tudo isso vai gerando, vai realmente formando um novo caráter na gente, né? E você passa a falar com as pessoas como se realmente assim, aquilo já fizesse parte de você. Faz parte de mim, essa certeza, esta convicção, né? Porque a graça que nós vivemos é isso, né? É a convicção de quem você é, de quem eu sou, de quem Ele é, né?
o que Ele abriu mão para que eu pudesse ser abençoado nesta terra que é gerida não por Ele, né? E viver nela, uma terra amaldiçoada, de certa forma, abençoada. E você olhar para as pessoas e falar assim, não, olha, não sou só eu, não é porque, ainda mais porque eu sou um obreiro, não. Todos nós que cremos temos o direito de viver a bênção dele nesta terra maldita. É isso, né? Essa convicção. Então hoje, se nós não tivéssemos passado por essas situações, a gente não teria a convicção. Seria apenas palavras de autoajuda. É verdade. Não, permaneça firme, fique em paz, vai chegar, vai acontecer, calma. Não, irmão, ó, é assim, ó, Deus é isso. Eu falo para você porque eu passei por essa situação. Eu tenho convicção de quem Ele é, né? Então, é fantástico, né? É fantástico. E quando a gente olha para a gente realmente, lá no começo fui chamado para a obra, quem sou eu? Aí daqui a pouco, então, ser separado para a obra, para ser um obreiro do Senhor, muito menos ainda. Eles têm que fazer oração assim, meu pai, então me ensina a ser obreiro, porque ele fala, meu filho, não. Complicado. Também foi muito complicado. Você é o que você é porque o próprio Deus te fez ser quem você é. Aí assim como ele falou para Abraão, fica na minha presença e ser perfeito. Não porque você será, mas porque eu te farei perfeito. Acabou, ponto, né? É muito forte mesmo, né? E aí, pastor? A caminhada, ela é satisfatória, né? Porque você vê o resultado. Vocês viram o resultado da Gabi, hoje está lá em casa lá com a menina lá. Sempre tem alguém lá, tem envolvido com o pessoal da sede, ela é mais conhecida do que eu. Está lá, você vê hoje, mas o que nós passamos lá atrás? Foi quantos anos? Foi um dia. Então assim, o Senhor faz na nossa vida, na nossa família, e isso tudo serve como bagagem para a gente, para quando a gente ter essa palavra para falar, a gente poder, ó, eu vivi isso. Eu sei que esse caminho vai acontecer isso, e isso vai acontecer aquilo, eu vivi isso. Como os pastores contam para a gente, ó, eu vivi isso. E se você pegar o histórico da maioria, você vai ver. Todos passaram por situações iguais, terríveis, difíceis. É verdade. E todos eles, o Senhor deu a vitória e continua dando a vitória, né? O pastor falou que a gente vive numa terra que não é nossa. E é verdade, a gente vive numa terra que é do nosso inimigo, abençoado. Né? A gente tem as coisas aqui na nossa mente, na nossa ideologia, no que a cultura das pessoas. A gente tem que ter as melhores coisas, não. Hoje eu entendo que a presença do Pai Celestial e a paz dele é a melhor coisa. Importa, né? É o que mais importa. Você entrar dentro da sua casa e ter prazer de entrar dentro da tua casa. E ter a paz com a sua esposa, com sua filha, com o seu filho. Ou ter um amigo que de vez em quando vai lá conversar. É gostoso, isso é maravilhoso. Isso aí substitui a aparência. Porque a aparência ela engana muito. O pessoal quer mostrar a aparência, quer mostrar um tênis de R$1.000. Eu ganhei um tênis de R$1.000 uma vez. Aí eu doei para um rapaz lá da igreja. Ele queria um tênis caro. Aí entra a gratidão. Cadê a gratidão? Não tem, então não queira receber a gratidão de volta. Aconteceu, entendeu? Eu dei lá. Eu não preciso desse negócio de ir. Eu vou na Shopee. Olha, eu pela internet, né? Sabe? As coisas simples. Quando a gente começa a entender que as coisas do Pai Celestial elas são simples, isso não significa que não é o bom, perfeito e maravilhoso, não. Mas as coisas do Senhor elas começam simples. E quando a gente começa a entender esse simples, a gente começa a ter uma outra visão. E o mais importante, que eu entendo, né, para essa palavra de graça, é que, independentemente de Deus nos dar, às vezes, no sonho, Deus não pode, Ele pode, Ele quer fazer, Ele quer. Mas Ele sabe exatamente para quem Ele vai dar cada coisa. Porque, como você fala, né, enganoso é o coração de todas as coisas. Às vezes, né, tem uma coisinha melhor, você vai ficar já, o sentimento já muda,
O coração já sai do trono Hoje, da graça. hoje é o feriado de 4 dias, né? Não quero mais pra igreja. Hoje é o feriado de 4 dias, né? Uma casinha na praia, um carrão bom, dinheirinho sobrando. Você vai falar, pô, eu tô 5 dias, tô 4 semanas lá na igreja, vou puxar essa. Então, às vezes a gente. Não que a gente não possa fazer, pode. O pastor vai me ligar, eu vou falar, não, pastor, não vai dar, entendeu? Não vai dar. Tô com as malas prontas. Entendeu? A gente está negando o Senhor Jesus, né? Mas A a gente gente não mentira, a consegue, gente né? está abrindo mão. A gente tá abrindo mão, É porque são vários, isso é para todos os momentos, né? Eu lembro que, nunca vou esquecer, que a gente foi pro final de ano, né? E Deus ele permitiu eu poder passar com a minha família no final de ano na praia, Natal. Tipo assim, nunca dava certo para as correr e tudo mais, mas naquele ano, naquele exato momento, Deus preparou tudo. A gente passou Natal na praia, graças a Deus, foi tudo maravilhoso. Né? Deus me livrou, que eu fui no mar, você que era nadador, fui, cadê? Aí eu só virei de costas e pô, volta pra praia, meu boca aberta, você quer saber nadar? Não. Só que eu falo pra vocês, tudo tem um tempo. Né? De todas as coisas acontecendo, mas o mais importante é o quê? Eu acho que, a palavra fala que o bem maior que a gente possa ter nesta vida é saber que o nosso não está no livro da vida. Tipo assim, nossa família, ele cuida, ele fala que é um processo que para muitos, né? Hoje tem coisa que eu entendo, mas antigamente eu falava, por quê? Por que dessa maneira, sabe? Mas quando a gente entende e deixa essa palavra criar raiz, tudo muda. A maturidade ela vem, a gente fica mais, entende as coisas espirituais. Porque, como foi com Timóteo, Deus nos leva a pessoas para nós tomar conta também. E aí, vamos fazer o quê? Vamos maltratar? Vamos jogar fora? Se um dia a gente foi tratado pelo Pai, cuidado pelo Pai, e aí, pastores, como que é ter esse entendimento? Que eu tinha acabado de falar, né? Eu lembrei agora desse episódio do velório. Isso faz mais. Eu creio que deve fazer no mínimo uns 13 anos. No mínimo. Deve ter mais. Porque tem coisas que a gente não tem que esquecer. Só lembra quando Deus veio para poder falar. Então, o amor, a graça, você só entende vivendo. Tinha até uma frase que o pastor dizia, que eu creio que nem está que não tem nem no dicionário. É vivível. Você tem que viver. Você tem que viver para você saber. Então, a pessoa que ela está, que a intenção nossa é mostrar para eles a nossa fraqueza também, o que na nossa fraqueza foi onde o Senhor nos fortaleceu. Naquilo que a gente não conhecia, o Senhor fez a gente conhecer. E olha que a gente não conhece nada. E a gente tem que conhecer muito. Se nós olhamos o nosso pastor, quando ele falava que estava aprendendo ainda, meu Deus do céu, imagina. Mas o Senhor tem o ensinamento para cada um. E Ele dá o ensinamento para cada um para que nós continue. Formas diferentes. A palavra fala aqui, ó, para a gente continuar levando a boa nova. Olha, o Pai é bom, o Pai cuida, o Pai fortalece. Olha, isso aí não é o Senhor não está te forjando. Presta atenção, começa a olhar para os pequenos detalhes. A pessoa tem uma bela de uma estrutura do lado e ela não consegue entender. Tem bons amigos, boas pessoas espirituais, né? Bom amigo, eu digo, bons espirituais, que estão ali, que estão orando por ela, que às vezes ela nem imagina que está orando por ela. Eu passei situações que eu não sabia, que uma pessoa que falou, pastor, eu estou orando para o Senhor. Sei que eu não sabia o que estava acontecendo, eu estou orando para o Senhor. Verdade. Deus por você, viu? Você não sabe, mas Deus já mostrou para ela. Por ele que negócio tá. Ó, o meu filho está meio rebelde lá. É só cuidado, né? Como você disse, né, pastor? Cada um a sua maneira, cada um a sua forma, né? Por isso que cada um foi chamado de uma forma, muitos são chamados de formas diferentes, não passam pelos mesmos processos, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha na minha vida, né? E assim, então, quando eu entrei, né, quando eu conheci a palavra da graça, quando eu entrei, eu achava impossível, né? Que amor é esse, né?
Então, todas as minhas ingratidões não eram nem em relação a pessoas, porque assim, por tudo que eu vivi na minha vida, ainda mais sozinho, então assim, na minha concepção, eu não esperava nada de pessoas, eu não contava com pessoas, então realmente não. Mas, no meu sentimento, Deus era ingrato comigo. Eu ingrato com Deus jamais. Eu jamais. Mas Deus era ingrato comigo, porque, poxa vida, né? Eu faço aqui, eu venho, eu aconteço, eu limpo, eu faço tudo aqui na obra e Deus não está me vendo, né? Um ponto interessante. Então assim, caramba, Deus não está comigo, né? Meu Deus, que Deus é esse? Não, eu acho que não, eu tenho que fazer para mostrar para o pastor. Acho que é o pastor que tem que ver, né? Porque aí o pastor vê, aí vai falar com Deus, né? Porque Deus é ingrato demais, Deus não está vendo a minha situação. Então assim, por isso que cada um realmente tem a sua história, passa por situações que aquilo que eu passei, talvez vocês não passaram e vice-versa, né? Porque realmente cada um precisa ter as suas experiências, né? Vou dar um exemplo aqui do próprio pastor Fernando, né? O pastor Fernando, quando eu ouvi as pregações do pastor Fernando, quando eu assisti as pregações dele, ou mesmo ouvia na sede, né? Assim, não me chamava a atenção as pregações do pastor, não me chamava. Mas as histórias que ele contava, né? Então assim, não, porque assim, aí me tiraram a igreja, aí me tiraram a sede, aí me tiraram isso, aí eu perdi. Estão tirando tudo esse pastor, por que ele permanece ainda? Né? Por que ele insiste então, né, em continuar? No meu sentimento, então, ou seja, eram essas coisas, era esse desejo de curiosidade, de saber até onde o pastor iria, que naquele começo me motivava a ouvi-lo. Não era a palavra. Então eu entendo hoje quando algumas pessoas falam assim, eu tenho dificuldade ainda de ouvir a palavra, assim, eu não entendo a palavra, mas está lá, porque alguma coisa ali naquela pregação chama a atenção dela, ou é a história do pastor, o contexto da vida do pastor, aquilo que acontece, não sei, mas assim, cada um tem a sua história e cada um tem a sua forma de ser chamado, né? Então, mas com o pastor Fernando, no meu caso, no meu começo foi assim, né? Então, mas ele sofre tanto, por que ele continua, né? Mas aí você, depois, lógico, né? Quando a palavra vai entrando, vai limpando tudo, tirando tudo aquilo que você tinha de bagagem sua, realmente vai extraindo tudo aquilo, né? E vai colocando aquilo que é ela de verdade, né? O sentimento, o amor de Deus, rapaz, aí você começa a entender. Poxa vida, né? Ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, porque Deus é bom. Porque Deus é bom e Deus foi bom com ele o tempo todo, né? Então essa, por exemplo, é a essência do pastor para mim. Para mim, essa é a essência do pastor, né? Em todo o tempo, em toda a essência de pregações dele, eu fui entendendo que o pastor ele nunca olhou para si mesmo. Ele sempre olhou para o outro, né? Até as igrejas que ele deixou, mas foi por amor das almas, não foi porque assim, estou constrangido aqui, vou embora, não é mais o meu lugar, né? Porque a gente pensa assim, às vezes, né, pastor? O pastor falou um pouco mais firme, alguém falou alguma coisa, vou embora, não, o pastor nunca olhou assim para essa situação, este não é mais o meu habitat aqui, os pastores não me dão oportunidade, né? Você vê a simplicidade dele, né? Na última mensagem que a gente ouviu agora, póstuma, né? Então ele levantou a mão para falar, né? Aí o pastor que estava lá, não, o culto está terminando já, não, eu só quero me despedir. Despedir pode, né? Então assim, imagina a humildade dele para fazer isso, né? Então eram essas as essências do pastor que me prendia no começo, a ouvi-lo, mas não era a palavra, né? A palavra começou a vir depois, né? Que realmente comecei a entender a palavra, mas então assim, cada um tem a sua forma, né? A minha forma de ser chamada a atenção, Deus usou isso, né? Porque eu era o tipo de pessoa que assim, feriadão, e tem ceia no meio do feriadão, 4 dias, mas tem a ceia lá no domingo, no meio do feriadão. É praia, né? Não, mas a ceia, era assim, a minha vida era assim, não, mas a minha vida era assim, não, mas tem, não, praia? Não, mas o pastor, pastor. Mas assim, né, Deus usou dessas multiformas para falar comigo, né? O cuidado direto, o pastor tinha um carinho muito
grande comigo, colocou o pastor Sandro também aí de frente comigo, coitado do pastor Sandro, sofreu bastante comigo, mas assim, Deus preparou, porque realmente eu era uma pessoa muito sozinha, eu não esperava, eu não confiava em pessoas, eu não esperava nada de pessoas, por isso que a minha trajetória foi muito difícil, e a minha conversão em amor mais ainda, porque para mim era impossível, eu nem olhava para o Sandro assim, como pode me amar? Vai me amar? Eu? E o que eu fiz para ele me amar? Eu não faço nada para ele me amar, muito pelo contrário, né? Quanto mais eu puder correr, eu corro, né? Ele sabe muito bem disso, nós temos experiências aí das quais ele se propôs a me ajudar, e eu, você vai me ajudar? Por quê? Por quê? Entendeu? Mas eu não entendia que era Deus usando a vida dele, né? Eu achava que era ele porque algum interesse ele tinha, né? Mas na verdade era tudo gratuito, né? Era tudo gratuito. Então cada um a sua maneira, né? Isso que é o mais gostoso. Bem, amados, estivemos aqui falando, né? Testificando um pouco de como que é maravilhoso, essa é a palavra, quanto é gratificante estar aos pés da cruz, pertencer ao Senhor Jesus, receber o seu amor, a sua graça. E gostaria muito que você entendesse isso, você, meu irmão, minha irmã, você que vai para a igreja, você que muitas vezes tem as dúvidas, incertezas de se realmente Deus está com você, se realmente tem respondido as suas orações. Todos nós vivemos um processo pelo Senhor. E o que cada um tiver que passar nesse processo, passaremos. Não procure entender, mas sempre se lembre daquilo que a palavra fala para cada um de nós. Nós somos amados pelo nosso Pai. O Pai Deus sofreu naquela cruz para morrer por cada um de nós. E todos quantos creram, irmãos, aleluia, no sacrifício dele, deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Não saia, não desista, não pare. Você, meu irmão obreiro da casa do Senhor, eu comecei agora, eu tenho tanto tempo, faz tanto tempo que eu estou nessa caminhada. Não desista. Sabe por quê? Deus te colocou como coluna. Muitos estão observando a sua atitude, tanto boa quanto ruim. Mas, assim como Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não se envergonha, eu sou Jesus Cristo, que maneja bem a palavra dele. Como assim? Falar do amor, falar da graça de Jesus Cristo, sabe? E que nós possamos, irmãos, prosseguir nesta carreira, porque Ele está preparado para cada um de nós a coroa da justiça. Bem? Quer comentar, pastor? Uma coisa, você que está assistindo agora, preste atenção na palavra que você está ouvindo. Aleluia. A palavra que você está ouvindo é algo que vai fazer a diferença na sua vida. Procure um pastor, procure um obreiro, converse com ele. Você vai ver a diferença. Você vai ver como você vai ser forjado no amor, na graça. E vai ser totalmente diferente. Você vai mudar suas conceitos. Amém? Amém. Pastor Júlio, ora por nós? Amém. Agora. Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos, somos gratos por ti, ó Pai, por este momento que o Senhor preparou, Pai, para que pudéssemos falar do teu amor, ó Pai, da tua graça, Pai, porque sim, Pai, nós também, ó Pai, sabemos, ó Pai, o quão difícil é, Pai, da glória, muitas vezes, ó Pai, estar na tua presença, buscar a tua face, confiar em ti, Pai, mas a tua palavra, Pai, de Pai, a tua palavra de amor, Pai, a cada dia mais ela, Pai, ela gera em nós a certeza necessária, Pai, a condição para darmos cada passo adiante, Pai querido. Então, ó Pai, E no partir do pão, Senhor, os olhos foram abertos nessa glória, eles enxergaram, Senhor Jesus, está comigo, o Senhor está preparando, Pai, que neste momento, Pai, então, que agora, Senhor neste Jesus, momento, traz a tua de palavra, ela volta a possa tua entrar neste presença, coração, traz de Pai, volta, encher Senhor, a de Jerusalém, certeza, teus encher de paz, escolhidos, ó encher Pai, de alegria, cada um Pai, para os que teus os filhos, olhos dos Senhor, teus pais
possam servir, ó Pai, que e ser desfiado, renovada Pai, ali naquele contra coração, agora, naquele Senhor, sentimento, amo, Pai, a Pai, tua palavra, todo Pai, direito, porque Pai, a tua domingo, palavra, Pai, Pai, todo que é viva e sentimento, Pai, eficaz, de ela amor, não de volta culpa, de vazia, rejeição, Senhor. Então, Preenche agora com Pai, o teu nesse amor, instante, Pai, Jesus, preenche toda agora, a Senhor, insegurança, com Pai. esta graça, Toda, Senhor, Pai, que toda excede somente a todo certeza, Pai, entendimento, de que o com este Senhor, amor, Pai, da é um glória, Deus aleluia. todo-poderoso, ó Pai, esse Deus Que vai de todo-poderoso contra está chamando de liberta, filho, Pai. filho amado, fica na minha presença, porque eu cuidarei de ti, ó Pai. Então encha de certeza esses corações, ó Pai. Encha, Pai, de paz, encha de alegria, Pai, que ele seja tocado nesse instante, ó Pai. Não porque o homem está falando, ó Pai, mas porque ele já tem o teu Espírito Santo e ele tem a sua promessa sobre a sua vida, Pai. Então que se cumpra a tua palavra de paz na vida de cada um dos teus filhos, Pai, é o que nós oramos e já te agradecemos, Pai querido, porque sabemos que o Senhor é por cada um de nós, seja teu nome, Senhor, Senhor. nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia.